Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, em Eclesiastes, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 3. Eclesiastes 10, versículo 1 até o versículo 3. A palavra do Senhor para nós hoje demonstra uma palavra viva para os nossos corações. Eu quero dizer aos irmãos que foi uma palavra que ruminou no meu coração por algum tempo. Não foi uma palavra que eu consegui rapidamente pregá-la, porque ela foi sendo gerada no meu espírito e foi sendo gerada no meu coração. E eu espero em Deus que ela gere no seu coração os mesmos efeitos que ela já gerou no meu coração. Porque nós muitas vezes, quando vamos pregar para a igreja, nós somos primeiro tratados por aquilo que Deus traz aos nossos corações. Então eu quero nessa manhã, assim como o apóstolo Paulo diz: não que julgo ter alcançado, mas prossigo para o alvo da soberana vocação. Então aquilo que eu vou ministrar ao seu coração nessa manhã, eu tenho pedido a Deus que seja uma verdade sobre a minha vida. E eu espero em Deus que seja uma verdade sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? E Eclesiastes 10, 1 diz assim: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Amém? Queridos, o livro de Eclesiastes apresenta para nós, para os seus leitores, a sabedoria de Deus. O livro de Eclesiastes é chamado o livro que reúne a sabedoria de Deus, em contraste à sabedoria humana. Então precisamos compreender algo extremamente importante, que a sabedoria do alto transcende toda a sabedoria terrena, por ser baseada no reino de Deus. Então a sabedoria terrena, ela não consegue alcançar a sabedoria do alto. E é uma sabedoria que provém do reino de Deus e se manifesta em nós. Logo, é uma sabedoria que precisa ser revelada aos nossos corações. Diferente dos livros antigos de sabedoria, e é importante colocar isso, desde os primórdios existiam livros, pergaminhos, selos que escreviam exatamente sobre a sabedoria humana, ou seja, aquilo que de geração em geração procurava se transmitir um para o outro através da educação oral, através do conhecimento oral, dos costumes. E os primeiros livros de sabedoria humana eram denominados de livros do pessimismo. Por quê? Porque eles olhavam para a condição humana e retratavam no livro de sabedoria a sabedoria humana, aquela sabedoria que é caída em função do pecado. O livro de sabedoria de Eclesiastes, então, ele se diferencia dos livros do pessimismo. Por quê? Porque olha para as coisas da vida, olha para as coisas naturais, mas apresenta para nós a fé que pode mudar todas as coisas. Então, diferente do que era o livro dos pessimistas, porque olhavam para as coisas do homem, o livro de Eclesiastes apresenta também a possibilidade de alegria, fé e segurança na bondade de Deus. Algumas características importantes do livro de Eclesiastes precisam ser mencionadas. Em primeiro lugar, o livro trata claramente a realidade em dois reinos. O reino celestial, então a sabedoria celestial, e o reino terreno. Então ele consegue claramente, nas suas oposições e nas suas observações, trazer claramente essas duas realidades, a realidade de dois reinos. Mas só podemos acessar a sabedoria celestial pelo novo nascimento. A salvação em Cristo Jesus nos transportou de reino. Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Então, pelo ensino da palavra, pela pregação da fé, passamos a receber a mente do reino, a mente celestial
que está em Cristo Jesus. Paulo nos ensina: não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos renovados pela mente de Cristo. Então a sabedoria de Eclesiastes, ele trata exatamente essas duas questões. A sabedoria do alto, que é acessível a nós agora, por quê? Porque nós estamos recebendo a mente de Cristo. A mente de Cristo está sendo colocada em nossos corações, em nosso viver. Nós passamos agora a receber a revelação da sabedoria do alto. A conversão muda a nossa realidade. Por quê? Porque somos novas criaturas. Novidade de vida, realidade aumentada pelo poder de Deus e pela revelação de quem é o nosso Deus. Eu fico imaginando o momento do encontro de Jesus e Nicodemos. Nicodemos tinha uma realidade de vida, meus irmãos, pensa, chefe dos fariseus. Ele não era um fariseu qualquer, não era um homem qualquer. Era um homem de posição, proeminente na sua sociedade. Provavelmente, pela sua condição social, de posses. E aí vem Jesus e diz para ele assim: é necessário nascer de novo. Então, o novo nascimento, ele nos dá acesso àquilo que, naturalmente, nós não vamos conseguir acessar. Por quê? Porque o nascimento natural está contaminado pelo pecado. Davi diz: eu fui concebido em pecado. O que vai mudar esta realidade? O novo nascimento em Cristo Jesus. Porque, novamente, novidade de vida, agora eu sou nova criatura, a natureza divina está liberada a nós. Por quê? Porque nós nascemos de novo, não mais da carne, mas nascemos do Espírito de Deus. O Espírito está em nós e nós passamos a viver essa nova realidade. Eclesiastes trata também sobre observação e fé. Meus queridos irmãos, nós precisamos entender isso. Observamos a vida, mas vivemos pela fé. Observamos o que nos cerca, mas o justo não vive pelo que vê, mas pelo que ele, pela fé, crê que Deus vai fazer. Nós vimos aqui os testemunhos, os impossíveis dos homens. É possível para Deus, por quê? Porque os homens veem o natural, mas Deus nos faz crer no sobrenatural, e Ele se manifesta o seu poder no sobrenatural. Ele nos tira da observação natural. A conclamação ao júbilo não é feito pela relação ao que se vê, porque muitas vezes nós olhamos e vamos ver o quê? Dores, tristezas, diagnósticos. Mas assim como Abraão creu contra a razão, porque a sua fé não está baseada naquilo que você pensa, a sua fé está baseada naquilo que Deus diz ao seu respeito. E o que Deus diz a seu respeito é: eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós. Então nós cremos naquilo que Deus fala, no sim e no amém do Senhor sobre nós, mas sim ao que Ele crê em Deus, apesar do que vê. Então, o nosso júbilo, nossa alegria é: nós vemos, mas nós cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Pela fé, podemos declarar: eu sei que o meu Redentor vive e que Ele se levantará em meu favor. Eu não estou só, eu tenho um Deus que está comigo e que luta comigo. Mas é interessante porque o livro de Eclesiastes também apresenta as agruras da vida, e mesmo assim, urge nos nossos corações constantemente a fé e o júbilo. Por quê? Porque Ele nos faz ver com os olhos da fé, com os olhos daquilo que Deus vê. Quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, ele diz assim: aos santos que estão em Coríntios. Mas, meus irmãos, ou igreja encrencada que era a igreja de Coríntios. Mas como que ele se refere? Ele se refere pelo que ele vê, ou ele se refere por aquilo que Deus diz a seu respeito? Ele diz aquilo que Deus fala ao seu respeito, que nós somos santos porque somos santificados por Ele. O livro de Eclesiastes
proíbe o secularismo, ou seja, viver como se a existência de Deus não tivesse nenhuma utilidade prática neste mundo. Na verdade, a sabedoria de Deus nos faz viver neste mundo sem ser contaminado com este mundo, assim como a sabedoria de Deus se distingue da sabedoria terrena. A lógica do reino de Deus é oposta. Então entendam isso. A sabedoria de Deus se desvincula da terra. A sabedoria de Deus, ela sai do contexto terreno. Então aquilo que naturalmente as pessoas dizem que é bom no reino de Deus é o inverso. Porque o reino de Deus não trata com as limitações do tempo, do espaço e dos homens. Mas Deus estabelece a sua verdade de eternidade e em eternidade. E em todo o tempo Ele se apresenta dizendo: eu o sou. Eu sou a vida, eu sou a liberdade, eu sou aquele que do nada faço a terra, crio os luminares. E Ele pode fazer na sua vida assim como tem feito nas nossas vidas. A sabedoria terrena fala em sucesso como marca de conquistas, o acúmulo de bens e riquezas como evidência de prosperidade. Meus irmãos, deixa eu só fazer aqui um parênteses, amém, irmãos? Não tem problema nenhum. Se você é rico e tem muito dinheiro, glória seja dada ao eterno Deus por isso, amém? Não há problema nenhum nisso. O problema não é em ter riquezas, mas é em saber ter as riquezas. O problema está no amor ao dinheiro. Quando o amor ao dinheiro começa a estabelecer com quem você anda, com quem você senta, onde você quer estar, aí sim tem um problema. Por quê? Porque o amor ao dinheiro te faz querer estar em lugares que talvez Deus não tenha para você. Então o problema não está em ter dinheiro. Se você tem, glória a Deus. Se quiser repartir com o pastor, pede meu Pix, amém, irmãos? Fica tranquilo. Nós recebemos bênção e não tem dificuldade com isso não, viu? Mas nós precisamos entender uma coisa: o problema está no amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é onde estão os problemas. Muitas vezes a pessoa ama mais o dinheiro do que a esposa e os filhos. E abre mão do convívio, do cônjuge e dos filhos, para poder acumular mais, ajuntando na terra, em vez de ajuntar tesouros no céu. A alegria pessoal e individual como alvo máximo. Eu não sei se vocês já ouviram aquela frase: o que importa é a minha felicidade. A pessoa casa com alguém, e o que importa é a minha felicidade. E aí você começa a entrar num relacionamento onde o que importa é a minha felicidade. Então, se o meu esposo não fizer o que eu espero, deixa eu só reformular a frase, irmãos, vai ficar ruim assim, perdão. Se a minha esposa, vai ficar esquisito, oh, Jesus. Então, se a minha esposa não fizer aquilo que eu quero, é o que a Cris acabou de falar agora. Nós passamos a viver um relacionamento com Deus, com as pessoas, com os amigos, que o que importa é o que eu recebo, porque o que importa é a minha felicidade, um relacionamento egoísta. E aí vem Deus e diz assim: eu não vou fazer a sua vontade, mas vou estabelecer a minha vontade. E aí o que o egoísta diz? Não quero. Porque o que importa é o que eu quero. Mentalidade terrena. Quando Deus está dizendo: eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós. E Ele diz mais: e os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Amém? A sabedoria do reino de Deus nos diz que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos. Rodrigo, você me permite? Nós estávamos essa semana cuidando de uma família venezuelana, e o Rodrigo falou: pastor, não tem nada. Irmãos, fui comprar roupa de cama, lençol. Eu comprei lençol para o menino, e ele falou: olha, é um menino ou uma menina? Eu falei assim: rapaz, não tem aqui florido. Deixa eu comprar aqui figuras geométricas. Depois ele me ligou e falou assim: pastor, são 2 meninos, inclusive estou indo trocar também uma coisa aqui que eu comprei errado. Eu falei: glória a Deus, está vendo? O Espírito Santo já fez a obra no meu coração, e não tinha lá, nós entregamos. O que aconteceu? A igreja cuidou dessa família.
Até semana passada eles não tinham nada, mas agora eles têm cama para os filhos, cama para o casal, roupa de cama e todos os utensílios que foram levados para lá. Você consegue entender? A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, é cuidar dos necessitados, que é melhor ter pouco com alegria. Irmãos, aqui entra a questão. É melhor ter pouco com alegria do que com muito com falta de paz. Então o problema não é a questão de você ter ou não ter dinheiro, o problema é não ter a paz. Muitas pessoas acham que a paz pode ser comprada. Eu quero dizer para você que ela não é comprada. O irmão Carlos usou um exemplo hoje do Onassis, não foi isso, irmão Carlos, na escola bíblica dominical? E ele usou um exemplo, não importa. Um homem multibilionário não foi capaz de comprar a sua saúde. Por quê? Porque só Deus pode mudar diagnósticos e mudar quadros. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e que manifesta as suas curas e os seus milagres. Então precisamos entender os dois temas centrais do livro de Eclesiastes. Primeiro, a sabedoria. E segundo, o temor ao Senhor. A sabedoria que é dom de Deus. A sabedoria do alto que nos revela a natureza do reino de Deus. E o temor do Senhor, que é a consciência de que nós somos novas criaturas. Cristo Jesus nos salvou para fazer de novo e de novo tudo novo. Eu andava assim, mas agora eu sou nova criatura. Se eu andava assim na velha roupagem, na nova roupagem, agora eu ando com vestes de santidade, com vestes de linho puro, com vestes que estão sendo revestidas na sua vida para que ela não seja contaminada pelo pecado. Esta é a realidade da nova natureza. A nova natureza nos apresenta uma nova vida. E uma nova vida significa que aquilo que era velho, você não traz para o novo. O que era velho está no passado. Eis que tudo se fez novo. Nova vida, nova realidade, novos pensamentos, novos comportamentos. Pastor, mas e o velho homem que habita dentro de nós? A palavra de Deus diz, ainda que o velho homem se corrompa, o homem interior, ele romperá como a alva e ele trará vida sobre você em nome de Jesus. Eu creio que Deus está trazendo vestes de santidade, de adoração na casa do Senhor, e nós veremos nesse ano vestes transformadas para a glória do Senhor, vestes que serão lavadas pelo sangue de Jesus, vestes que serão purificadas pelo sangue de Jesus. E o temor dessa consciência, com uma nova natureza e logo uma novidade de vida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê, queridos? Pois precisamos nos submeter a esta nova realidade. Então não é simplesmente saber que nós nascemos de novo, mas é nos submeter, nos colocar em obediência a uma nova realidade. Se eu andava nos caminhos maus, de uma forma, agora na nova realidade, eu vou mudar a minha forma de ser. Isso envolve o meu falar, o meu pensar, o meu viver, as minhas adorações, a quem eu busco, com quem eu ando, o que eu falo, como eu penso. E por isso Deus nos deu a sua palavra. É uma transformação pela conversão, mudança total de direção de vida, que começa a gerar em minha vida uma nova realidade, uma nova perspectiva. Só alcançaremos a sabedoria do alto se compreendermos que a sabedoria humana é contaminada. Que a sabedoria humana é contaminada. Meus irmãos, entendam isso. E é isso que Deus quer mostrar para nós através dessa palavra nessa manhã. O pecado contaminou toda a realidade humana. E a sabedoria humana, ela é incapaz de gerar temor ao Senhor. A sabedoria humana te faz respeitar coisas da terra, querer coisas da terra, buscar louvor da terra. Mas a sabedoria do alto me faz buscar uma nova realidade. O que é que a sabedoria de Deus diz a meu respeito?
O que é que a sabedoria de Deus diz a respeito do meu casamento, do meu trabalho, de como eu vivo, de como eu falo, de como eu ando? É esta a realidade que nós precisamos compreender, mas precisamos entender isso, que o pecado contaminou toda a realidade humana. Por isso, somente aqueles que passam pela lavagem da água, que é a palavra de Deus, e pela purificação do sangue de Jesus, que passam a receber essa nova realidade. Fomos regenerados, renovados, feitos de novo pela mão do oleiro, para que Ele mesmo encha as nossas vidas pelo seu poder e amor. E com isso posto, então agora eu quero voltar para a passagem de hoje. Quando precisamos compreender algo, nós somos vasos. Fala assim: eu sou vaso. Sabe que nós somos vasos. E o próprio Deus, com suas mãos, nos fez vasos, que guardamos o Espírito Santo. Nós temos em nós um óleo da unção pela presença do Espírito Santo. E este Espírito gera em nosso viver o bom perfume de Cristo, que Paulo nos afirma em Coríntios, que nós somos o bom perfume de Cristo. O bom perfume se exala pelo nosso testemunho. Então o perfume de Cristo chega aonde? Aonde eu chego, porque eu sou o bom perfume de Cristo, amém? Então o bom perfume de Cristo chega no meu trabalho? Sim, porque eu estou lá. Eu sou o vaso do perfumador, eu tenho o óleo da unção de Deus sobre mim, e este perfume gera o perfume de Cristo em mim. Então no meu trabalho, na minha casa, no meu clube, aonde eu estou, eu exalo o bom perfume de Cristo. Pelo nosso viver condizente com o novo nascimento. Então significa que quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova realidade, porque nós nascemos de novo, nós temos uma nova perspectiva. Então nós precisamos andar condizentes com isso. Eu sou nova criatura. Deus me deu uma outra natureza. Ele me deu novas vestes. E eu preciso andar com elas. Eu preciso viver com elas, condizente com elas. Pela nova criação temos acesso, porque Jesus nos salvou e nos revestiu com o Espírito Santo. Quando Jesus ascendeu ao céu, Ele disse: eu vos enviarei o Consolador, e esse vos ensinará todas as coisas. Então o Espírito Santo está dentro de nós, Ele habita em nós, e Ele gera o bom perfume de Cristo em nós. Quando nós olhamos para o versículo 1, ele diz assim: o unguento. Esse unguento é, no original, óleo, azeite usado para unção, uma gordura que metaforicamente refere-se a uma terra frutífera. Queridos, entendam isso. O Espírito Santo gera em nós o quê? Unção. O Espírito Santo de Deus gera em nós o quê? Terra frutífera. Nós passamos a frutificar para a glória dele. Não é porque nós somos alguma coisa, nós apenas somos o vaso. O óleo vem dele sobre nós, porque o óleo dele está em nós. O bom perfume de Cristo se exala. A presença do Espírito Santo começa a transformar nossa forma de agir, nossa forma de falar. E o bom perfume começa a ser exalado. Por quê? Porque o vaso está cheio do óleo, o vaso está cheio do perfume, o vaso está cheio da presença do Espírito Santo. O que importa é que o unguento do perfumador é a unção do perfume. E nós somos o bom perfume de Cristo. Por isso, temos que entender algo. E por favor, não se espantem, amém, queridos? Nem fiquem com nojinho agora, tudo bem? E aí ele fala de moscas. Qual mosca morta não faz o unguento perfumador exalar mau cheiro? E aí, queridos, eu fui fazer uma breve pesquisa a respeito desse bichinho bonitinho, nem tanto, né, que está aí. Encontrei alguns danos causados pelas moscas, e este pequeno inseto é capaz de gerar muitos danos à saúde. Seu principal habitat, ou seu habitat, é a sujeira. Assim, quanto mais contaminação, putrefação e elementos em decomposição tiver no ambiente, este se torna ideal para a proliferação e infestação deste inseto. Por estar em constante contato com sujeira e dejetos,
Este inseto carrega uma alta capacidade de espalhar contaminação e agentes patológicos nocivos, à espécime humana. Amém? Como ninguém aguenta ver isso, né, irmão? Vamos mudar, né? Após essa breve aula de biologia, amém? O que o Senhor trouxe ao meu coração é que a mosca representa contaminação, esterilidade e inutilização do óleo. Então eu vou repetir. A mosca representa contaminação, esterilidade e inutilização do óleo. A mosca, quando cai no vaso, logo morre. Por quê? Porque o vaso está cheio de óleo. O perfume, quando a mosca cai, o perfume é intenso. Logo a mosca morre. Mas a contaminação do inseto agora está em contato direto com o óleo. E por estar em contato com o óleo, ali toda impureza, sujeira, agentes patológicos contaminam o óleo. Mas o óleo está lá. Logo, a contaminação leva à esterilidade do óleo. Porque o perfume passa a exalar mau cheiro. O óleo não é o óleo do perfumador, que traz o perfume, mas agora a mosca morta está lá dentro. A contaminação começa a gerar os seus efeitos. O óleo está lá, mas agora ele perde o fim pelo qual ele foi gerado. O perfume vai embora. E agora passa a exalar mau cheiro. Tem o óleo, mas não tem o perfume. Por fim, não utiliza o óleo. Porque, para que serventia tem o óleo, se o óleo é o óleo do perfumador? E já não há mais perfume. Aquele vaso agora precisa ser esvaziado para tirar a mosca e entrar óleo novo para perfumar. Nós somos os vasos. Estamos cheios de óleo da unção pela presença do Espírito Santo, mas se deixarmos as moscas caírem em nossos vasos, esse processo se inicia. Ela contamina a nossa vida, ela esteriliza o óleo, e em pouco tempo não haverá mais utilidade para o óleo. É como uma sombra do que um dia já foi. Quantos fiéis não estão com moscas mortas em seus vasos? Já não vivem uma vida de intensidade do Espírito Santo, de experiências poderosas pela ação do Espírito Santo? Quantos fiéis sem força para viver segundo o padrão que a palavra de Deus nos ensina para viver? Presos em cadeias de práticas que ofendem a santidade do Espírito em suas vidas? Quantos fiéis já não exalam o bom perfume? Porque a mosca contaminou, esterilizou e inutilizou o óleo. E as moscas, de onde elas vêm? De onde elas vêm? E quais são essas moscas? Deus me falou da mosca do orgulho. Deus, em sua bondade e misericórdia, começou a usar a sua vida para a glória e para o louvor dEle. Mas agora você sou eu. Porque eu cheguei. Ele começa a mudar até a música do Monzé Lima, né? Monzé Lima canta, né? Porque eu cheguei, Jesus já estava. Ele começa a cantar assim, porque eu cheguei, Jesus chegou, entendeu? Orgulho. Mosca da soberba. Muitas vezes nós prosperamos, e quando alcançamos posições sociais e começamos a desfrutar de boas posses, de boas condições, já não dá mais para andar com aquele amigo, né? Afinal de contas, ele é meio pobre. Não, como é que eu vou? Irmãos, me perdoem, amém? Fica triste comigo não, mas eu preciso falar o que Deus colocou no meu espírito também. Mas como é que eu vou na igreja com meu
super jato, supersônico, e os irmãos chegam com aqueles carros cheios de óleo, sabe? Que vem estourando, pá, pá, soltando óleo no meio do caminho. Como é que eu vou me relacionar, né? Como é que eu vou trazer para minha casa? Será que ele tem bons modos? Meus irmãos, a mosca da mentira. Muitos vivem uma falsa realidade, são uma pessoa na igreja e outra completamente diferente no mundo. Não há alinhamento com as ordenanças de um Deus que nos ama e que nos transforma em suas testemunhas até os confins da terra. Ele é testemunha de Cristo na igreja, nos confins da terra, misericórdia, não anda perto dele. Porque lá ele não espelha o amor de Cristo, ele não vive o amor de Cristo, ele não faz o amor de Cristo acontecer ali. Quantos crentes de Facebook, irmãos? Rapaz, está tudo lindo. Mas você começa a conviver, só Jesus na causa, meus irmãos. Mosca da mentira. A mosca do adultério, misericórdia, nem precisa falar. Essa contamina nosso leito. A Bíblia afirma que o leito deve ser sem mácula, quebrando as ordenanças expressas de Deus em seus mandamentos. A mosca do interesse, meus irmãos, pessoas que só andam com outras porque podem obter ganhos. Andam com pessoas, bajulam pessoas, ficam ali cercando as pessoas, esperando o que podem receber. A mosca da indiferença. Meus irmãos, a antítese do amor é a indiferença. Deus é amor e logo Ele nos capacita a amar, mas quando nós nos tornamos indiferentes, nós deixamos o amor. Da rebeldia. Este é um pecado igualado da feitiçaria, que nos liga aos deuses dessa terra. Mas aqui, queridos, eu quero dizer uma coisa, que geralmente nós gostamos de, ou usamos mais, gostamos não é bem o termo, mas usamos mais essa expressão para os filhos. Mas não se esqueça que nós somos filhos de Deus, amém? E Deus é o nosso Abba Pai, que nos ama e que nos chamou para sermos filhos da obediência. Quando eu ando fora das vontades do Senhor, fora dos mandamentos do Senhor, eu me torno um... Foi tu que disseste, irmã Niata, glória a Deus, amém? Mas não foi para isso que Deus mandou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Pela salvação, nós somos transportados para sermos filhos da obediência. Em nós será gerado todas as coisas para nós andarmos nos mandamentos do Senhor e vivermos os mandamentos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. A mosca da insubmissão. Fomos gerados em Cristo para vivermos em obediência a Deus e os seus estatutos e a sua palavra. Quantos crentes, irmãos, não malham o governo, não detonam as autoridades, mas o que a Bíblia diz sobre eles? Orem pelas autoridades, orem pelos governos. Para quê? Para que haja paz. Sabe por que não tem paz? Porque nós malhamos. Ao invés de entendermos aquilo que a Bíblia nos diz, que nós devemos orar, abençoar. Mas, meus irmãos, misericórdia, eu sei que é difícil. Mas vamos ser sinceros, você já se colocou no lugar deles? Eu fico pensando no Dário Saad. O Dário, eu oro por você, viu, meu irmão? Rapaz, uma cidade do tamanho de Campinas. Outro dia eu fui para Hortolândia, quando eu vi eu já estava em Campinas, eu nem vi que tinha saído de Hortolândia, entrei em Campinas, já mudou, as duas cidades estão juntas. Valinhos aqui é a mesma coisa. Veja os desafios que esse homem tem, meus irmãos, nós precisamos orar por eles, abençoar a vida deles, para que nós possamos ter paz e que Deus dê sabedoria a eles. Amém? A mosca da ganância. Nunca vimos tantos esquemas para ganhar dinheiro, meus irmãos, misericórdia, quantos esquemas para ganhar dinheiro. E às vezes eu fico assustado, irmãos, eu não posso falar aqui, mas parece que tem um animal atrás desse negocinho, sabe? Parece que é um tigre, né, assim. Meus irmãos, em nome de Jesus, crente cair nessa é dose, para leão, né? Já que é o tigre, vamos falar do leão, amém? Meus irmãos, a palavra de Deus diz assim, do suor do seu trabalho comerá o seu
pão. Por favor, nós não vamos ganhar dinheiro fácil e rápido para ostentar em futilidades. O amor ao dinheiro é a origem de muitos males. E como as moscas vêm? Lembre-se que o seu habitat é a sujeira, a podridão, materiais em decomposições ou dejetos. Quando eu me aproximo desses ambientes, lá estarão as moscas. Quanto mais próximo ao ambiente delas, mais susceptíveis eu estou a elas. Nesse ponto, o que percebemos e que Deus trouxe ao meu coração foi que são pequenas concessões. Sabe as pequenas concessões? As pequenas concessões trazem as pequenas associações. E as associações corrompem o seu caráter. O que tem lá? Aí você vai. Já que eu estou aqui, veja como já mudou. O que tem lá? Mas já que eu estou aqui, o que tem eu experimentar? Já que eu experimentei, por que eu não vou ter novas oportunidades? Você consegue entender? Não começou com as oportunidades, começou com as concessões, pequenas concessões. Não é bem assim, quero dizer para vocês, é assim. O abismo chama outro abismo. Você cai num, você achou o fundo do poço, fica tranquilo, tem um pior na frente. Associações que corrompem o caráter. Você consegue compreender? Uma concessão gera uma associação e as associações corrompem o caráter, nos colocam no ambiente das moscas. Então, como proteger o vaso do óleo para que as moscas não caiam? Onde há pureza, um ambiente limpo, sem a presença da sujeira ou da podridão, não há condições necessárias para que as moscas venham. Não há outro caminho que não seja por uma vida rendida ao Senhor, pelas práticas das disciplinas espirituais. Meus irmãos, é pela oração, é pelo jejum, pelo louvor, pela adoração, pela meditação na palavra, pela busca de sábios conselheiros, o conhecimento de Deus e da sua palavra, pela busca ativa do Espírito Santo, para que estejamos cheios dele e ele mesmo repele as moscas. Então, quanto mais longe do pecado eu estou, as moscas não vêm. E por desviar-se do mau caminho, eu vou repetir, e por desviar-se do mau caminho, o caminho do crente é caminho de santidade e de amor. E a Bíblia nos ensina, inclusive, a desviar da aparência do mal. Ele não está falando de desviar-se do mal, daquilo que aparentemente é mal, saia dele, porque não é lugar para você. Lembre-se, não vos conformeis com este mundo. A palavra nos ensina, não ameis este mundo e nem o que há no mundo. Não podemos ser amigos de Deus e amigos do mundo. Não há união entre luz e trevas. Então precisamos observar o que a sabedoria do alto nos mostra a respeito da inclinação do coração. Veja, o sábio para a direita, para o lado do bem, e o estulto para a esquerda, para o lado do mal. Amém, irmãos? Aqui nós precisamos compreender claramente isso. Pela tradição da época, havia um entendimento que o lado direito era o lado do bem e o lado esquerdo era o lado do mal. Então, o que aqui ele está dizendo? Andem para o bem, desviem-se do mal, não vão para o lado onde está a sujeira, a podridão, a contaminação. Vá para o lado do bem, aonde há pureza, a santidade. Vá para o lado onde Cristo Jesus deseja que você ande. Foi para isso que Ele te comprou. Foi para isso que Ele te lavou, foi para isso que Ele purificou a sua vida. E indo pelo caminho, meus irmãos, indo pelo caminho, entendam isso, o caminho do estulto falta entendimento e evidencia que é estulto. Meus irmãos, ele não consegue por muito tempo disfarçar. Por quê? Porque as práticas dele vão evidenciar a sua estultícia. Vai chegar um momento dos confrontos, e aí, meus queridos irmãos, sem a presença da sabedoria do alto,
O Espírito Santo não pode manifestar o domínio próprio. O que a estultícia vai manifestar? Eu vou resolver os meus problemas hoje. E eu vou arrebentar esse cara. Aí você está com 2 problemas. Você arrebentou o cara e não resolveu o seu problema. O estulto não sabe o que ele fala. Eu vou usar um termo aqui, por favor, queridos. É só um termo que eu ouvi muito na minha vida. Fala assim: Marcelo, não dê bom dia a cavalo. Porque o cavalo não vai responder bom dia. Entenderam? Não? E o sábio? Com o entendimento. Por quê? Porque o entendimento vem de Deus para ele. A sabedoria do alto toma o seu coração. Ele sabe como falar, ele sabe como responder, ele sabe como agir. Ele não é tomado pelos seus impulsos, ele não é tomado pelos seus pensamentos, ele é tomado pelo quê? Pelo Espírito Santo, que manifesta o domínio próprio, que manifesta o temor do Senhor. E pelo temor do Senhor você se cala. Porque quando você se cala, a sabedoria de Deus se manifesta através da sua vida. Deus nos chama, enfim, para um viver santo, para proteger nossas vidas, como vasos do óleo do perfume de Cristo. Assim, não permitindo que moscas venham contaminar a unção de Deus em nós, para inclinar nossos corações para o bem, para o Senhor que está à direita do Pai, e irmos no caminho com entendimento, sabedoria e temor do Senhor. Amém? Curva sua cabeça por um instante, por favor. Deus, nós sabemos, Deus, que nós vivemos num mundo, Deus, e que neste mundo a sujeira, a podridão, os dejetos, as contaminações são muitas, Deus. Mas o Senhor nos lavou e nos purificou pelo sangue do Cordeiro. E porque temos o sangue do Cordeiro, nós fomos gerados de novo para uma nova e viva esperança. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela minha igreja nessa manhã. Que as moscas, Deus, que muitas vezes tentam tomar os nossos corações, Deus, e aqui eu me incluo, Senhor. Que nós possamos, Deus, em nome do Senhor Jesus, sair do ambiente delas, Deus, e andarmos no ambiente celestial, da manifestação do seu poder e da sua glória. Por isso, Espírito Santo de Deus, nos ajuda protegendo os nossos vasos, cobrindo, revestindo os nossos vasos, que possamos colocar o manto da santidade em nossas vidas, para que através desse manto da santidade, as moscas não possam alcançar o nosso interior, o nosso coração. Ó Deus, retira de nós, Deus. Pai, se há vasos aqui nessa manhã que precisam ser purificados, Deus, se o Senhor precisa remover moscas, Deus, para encher do óleo, do perfume novamente, ó Deus, faz isso nessa manhã em nome de Jesus. Que nós possamos, Deus, emborcar os nossos vasos, Deus, para que as moscas mortas saiam em nome de Jesus, para que o óleo do perfume de Cristo possa entrar novamente nas nossas vidas e gerar alegria, gerar contentamento, gerar paz, gerar vida, gerar esperança, porque o nosso Deus é Deus de toda vida, toda paz e toda esperança. Faz isso em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.